Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Nós vamos falar hoje sobre o sistema genital feminino, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu trago para vocês os componentes do sistema genital feminino. Ele vai apresentar uma anatomia adaptada que vai favorecer o encontro dos gametas, certo? Tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino. Os órgãos que compõem esse sistema vão estar divididos em duas regiões, a genitália externa e também a genitália interna. Como vocês podem ver aqui no slide, a genitália externa ela vai ser formada pelo clítoris, aqui como vocês podem perceber, os grandes lábios ou lábios maiores, os pequenos lábios, que são ou lábios menores, o orifício da uretra, certo? O orifício vaginal e aqui abaixo nós temos o ânus. Então, todas essas partes aqui fazem parte da genitália externa, certo? Lembrando que aqui há dois orifícios. O orifício vaginal, que é por onde vai acontecer esse encontro, né, dos gametas, e também o orifício da uretra, que é por onde sairá, certo, a urina da mulher. Faz parte do sistema genital, faz parte do sistema urinário também. Bora lá. Aqui nós temos a genitália interna, onde nós temos a vagina. Aqui atrás nós temos o reto. Essa parte que parece uma pera, certo? De cabeça para baixo, seria o colo do útero. Aqui nós temos a bexiga urinária, ligadinha aqui à uretra. E aqui mais acima nós temos a tuba uterina e aqui os ovários, certo? A mulher tem dois ovários, o direito e o esquerdo. Então, tudo isso aqui faz parte da genitália interna, enquanto do outro lado nós temos o que faz parte da genitália externa. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o pudendo feminino e a vagina. Nós temos os pequenos e grandes lábios, como vocês podem ver aqui na imagem, certo? Os grandes lábios são esses maiores que ficam mais na parte mais externa, enquanto os pequenos lábios ficam na parte um pouco mais interna. Eles são duas dobras cutâneo-mucosas, eles são extremamente irrigados e que vão se estender da região abaixo do púbis até as proximidades do ânus. Eles vão apresentar a função de proteger a uretra e também proteger o canal vaginal. O clitóris, ele vai ter cerca de 1,5 centímetros. Ele é constituído por um tecido cilíndrico esponjoso erétil, um pouco similar ao pênis. Essa estrutura vai estar ligada à excitação feminina. Ele vai se encher de sangue durante a estimulação sexual. Ele vai ficar justamente nessa partezinha aqui, como vocês podem ver na imagem. A vagina ela tem cerca de 8 a 10 centímetros. Ela é o canal reprodutivo que vai ligar o útero ao meio externo. Ela vai ser constituída por uma membrana mucosa e uma parede muscular. Ela possui elasticidade, o que permite sua abertura, certo? Depois ela volta ao seu tamanho normal. O ímen, ele é uma membrana circular que vai obstruir parcialmente o orifício da vagina. Ele pode ser rompido durante as primeiras relações sexuais, sendo perfurado geralmente no centro, certo? Então ele vai ser só uma membranazinha que vai tentar proteger a abertura do canal vaginal. O útero, ele é um órgão oco e de musculatura lisa. Ele vai ficar situado na região pélvica e ficar entre a bexiga urinária e o reto. Ele vai se dividir em 3 camadas. Nós temos a camada mais interna aqui no útero, que é o endométrio, a camada do meio, que é o miométrio, e a camada mais externa, que é o perimétrio. Aqui vocês podem perceber no útero que parece que ele está com o braço assim um pouco aberto, né? Aqui nós temos as tubas uterinas, os ovários também, certo? E aqui mais abaixo o canal vaginal e na pontinha do canal vaginal o ímen. Então, durante a relação sexual, o espermatozoide será depositado aqui no canal vaginal, ele vai nadar, vai subir e vai ficar aqui esperando para se encontrar com o ovócito, certo? Para poder eles se unirem, realizar a fecundação e gerar um novo indivíduo. Só para lembrar, aqui do lado nós temos outra imagem com o microscópio das camadas do útero. Endométrio, camada mais interna, lembrem-se, interno. Miométrio, camada do meio, e perimétrio, camada mais externa, tá certo? Observem que o útero vai ficar nessa região pélvica entre a bexiga urinária e o reto, né? Então ele fica perto da bexiga urinária. É por isso que as mulheres, quando estão grávidas, elas têm uma micção muito frequente, ou seja, fazem xixi com muita frequência, porque o útero vai aumentando de tamanho e, consequentemente, diminuindo o tamanho da bexiga.
É por isso que as mulheres, quando estão gestantes, elas fazem xixi com muita frequência. Vamos falar então agora sobre as tubas uterinas. Elas que são duas, certo? São dois canais que vão ficar na região superior do útero. Elas vão permitir a ligação do útero com os ovários. Elas possuem cílios e esses cílios se movimentam e realizam contração e também relaxamento muscular. É dessa forma que eles vão levar o óvulo do ovário até a parte superior da tuba uterina, onde vai acontecer esse encontro desse óvulo, o ovócito, com o espermatozoide. Aqui na imagem nós percebemos o colo do útero, que é essa partezinha aqui mais abaixo, bem próximo do canal cervical, os ovários. Lembrem-se que o útero é composto por 3 camadas, endométrio, miométrio e perimétrio, certo? E observem aqui onde ele fica localizado. Falando em ovários, eles têm as funções de produção, maturação e também liberação do gameta feminino. Lembrando que o gameta feminino é chamado de ovócito e você pode encontrar ele como ovócito 1 ou ovócito 2. Professora, é o mesmo gameta? Sim, é o mesmo gameta. É chamado de ovócito 1 porque acabou de ser produzido, mas depois da maturação, certo? Quando ele for liberado, ele será chamado de ovócito 2 porque ele já está pronto para realizar a fecundação, já vai estar pronto para que assim haja o surgimento de um novo indivíduo. Os ovários vão secretar também os principais hormônios femininos. Os hormônios femininos são estrogênio e progesterona. Então, as mulheres elas possuem 2 hormônios, estrogênio e progesterona, enquanto os homens possuem apenas um hormônio, que é a testosterona. Tranquilo até aí? Vamos lá. O estrogênio ele vai estar ligado ao desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos. Professor, o que são caracteres sexuais femininos? Caracteres sexuais femininos são todas as mudanças, certo, pelas quais o corpo da menina vai passar durante a puberdade. Puberdade que é essa fase de transição, digamos assim, da menina para a mulher. Então, quando a menina está crescendo, se desenvolvendo, se transformando em mulher, certo? Ela vai passar por algumas mudanças. Mudanças essas que são controladas pelo hormônio feminino estrogênio. Mudanças como, por exemplo, alargamento das ancas. Então, o quadril da mulher vai ficar um pouco mais largo. Vai ter um maior acúmulo de tecido adiposo, um maior acúmulo de gordura nesse quadril. Também o desenvolvimento dos seios e das ancas. A menstruação mensal, certo? Lembrando que a primeira menstruação é chamada de menarca. O aparecimento de acne, aparecimento de pelos nos órgãos genitais, nas axilas, maior produção do hormônio estrogênio e também maior produção do hormônio progesterona. Então, o estrogênio vai estar ligado a todas essas mudanças pelas quais as meninas passam para se transformarem em mulher. Lembrando, todas essas mudanças, certo, acontecem por um período chamado de puberdade, que é justamente esse período de mudança, de transição das fases de menina para mulher. A progesterona, ela vai estar ligada ao espessamento do endométrio, que é a camada mais interna do útero, e também à preparação do útero para a implantação do embrião. Então, enquanto o estrogênio vai estar ligado a essas mudanças, que acontecem no corpo da menina, a progesterona vai estar ligada mais a essa parte de como esse novo indivíduo vai se desenvolver nesse corpo. Vamos falar então sobre menstruação, já que falamos sobre o hormônio estrogênio. Quando não ocorre a fecundação, ou seja, quando a mulher não está grávida, certo? O ovócito 2 ele vai se degenerar, ou seja, ele vai se desmanchar, vai sumir ali do útero da mulher. Depois que ele se desmanchar, depois que ele se degenerar, vai acontecer a descamação do endométrio. Então, a camada mais interna do útero feminino, ele vai se descamar, vai se desprender, certo? E vai acontecer também o rompimento de alguns vasos sanguíneos nesse desprendimento. Dessa forma, vai acontecer a liberação do sangue no útero, certo? Então, a menstruação, ela não é sangue, como imaginam, né? Porque se a mulher perdesse, geralmente a menstruação de algumas mulheres dura uma semana, se a mulher fosse perder sangue durante uma semana, então ia ser um pouco complicado, né? Então, bora lá. O que vai ser desprendido, o que vai ser liberado na menstruação será um pouquinho de sangue, certo? Porque vai se desprender do útero. E também
essa descamação do endométrio que vai liberar a placenta, que foi feita lá para receber o embrião, mas como não tem embrião, ela vai se desprender do endométrio e vai descer pelo canal vaginal, fazendo então a menstruação. Com a descamação da hipófise, certo? Com a descamação, com essa descamação do endométrio, a hipófise, que é uma área do nosso cérebro, ela vai liberar o hormônio chamado de FSH. O hormônio FSH vai atuar nos ovários e vai estimular o amadurecimento do folículo ovariano. O amadurecimento desse folículo, certo, vai estimular a produção do estrogênio. Estrogênio, que é o hormônio que está ligado às mudanças no corpo da menina, mas que também vai ajudar no espessamento do endométrio. Vamos lá. Observem então aqui, certo? O endométrio espesso, certo? Vai ficar um pouco mais espessado. E observem o fluxo menstrual. Então, para que haja a menstruação, também é necessário a ajuda, digamos assim, desses dois hormônios, o FSH e também o estrogênio. Vamos lá. A alta concentração do estrogênio, do hormônio estrogênio, vai estimular a liberação do hormônio LH. Então, bora lá. Só para vocês recapitularem, na menstruação já falei aí o nome de hormônios importantes, FSH, estrogênio e LH. O hormônio LH vai favorecer a ovulação e a formação do corpo lúteo. O corpo lúteo, por sua vez, vai iniciar a produção de progesterona, ou seja, vamos lá, mais um hormônio para a nossa lista dos hormônios da menstruação. Hormônios da menstruação, primeiro de todos foi o FSH, que por sua vez, vamos imaginar que foi uma festa ali dos hormônios. Então, o hormônio FSH convidou para a festa o estrogênio convidou para a festa o LH, certo? E o LH convidou para a festa a progesterona. Então, percebam que todos os hormônios ficam ali unidos para poder fazer com que haja essa manutenção correta do útero, para fazer com que haja a menstruação. A progesterona, então, vai manter o endométrio desenvolvido para caso ocorra a fecundação, certo? E também vai inibir a produção de LH. Então, logo após o ciclo menstrual, certo? Após a menstruação, a progesterona entra em cena para poder inibir o hormônio LH, porque caso aquela mulher ela tenha relação sexual, caso haja fecundação, o útero vai estar pronto para receber esse novo indivíduo, esse bebê. Sem a fecundação, o corpo lúteo vai se degenerar, os níveis hormonais vão reduzir, o endométrio vai sofrer a nova descamação e todo o ciclo recomeça. Observem então o útero aqui na imagem para vocês, que nós temos aqui no endométrio a ovulação, observem como está o endométrio. Esse é o período pré-menstrual. No período menstrual vai acontecer um fluxo, certo? Um fluxo menstrual que vai ser resultado da descamação do endométrio. Então, a placenta que estava ligadinha no endométrio, ela vai se descamar, junto com alguns pequenos vasos sanguíneos que foram rompidos também ali. E, após a menstruação, o útero vai estar prontinho ali para recomeçar tudo novamente. A menstruação ela vai ser o fluxo resultante da descamação do endométrio, que vai passar pelo canal vaginal em direção ao meio externo. Menarca, como eu falei para vocês quando eu falei da puberdade, ela é o nome dado à primeira menstruação. E a menopausa é o nome dado ao fim das menstruações. Então, a menopausa vai acontecer quando não houver mais menstruação. Se não há mais menstruação, automaticamente a mulher também não consegue mais engravidar, certo? Então, é por isso que, caso a menina tenha relações sexuais precoces, sem ter menstruado, não há chance dela engravidar, porque ela não menstruou ainda, então o corpo dela não está pronto nem para ter relação sexual, nem muito menos para ser mãe, para poder conseguir carregar, desenvolver um bebê. E a menopausa é justamente esse fim. Ela vai dizer que depois desse processo, depois da menopausa, não tem mais como a mulher engravidar. O processo da menopausa acontece geralmente a partir dos 55 anos, tá certo? Bora lá. E a TPM? A TPM ela é a queda progressiva de progesterona. Com a queda da progesterona vai acontecer, que é justamente quando vai dar início à menstruação, tá? Vai acontecer
a dificuldade na produção de dois hormônios muito importantes para a mulher, certo? E para todos nós humanos, que são a endorfina e a serotonina. A endorfina é o hormônio ligado à inibição da dor e a serotonina é o hormônio de bem-estar, de felicidade e alegria. Então, vai acontecer uma baixa nesses dois hormônios no corpo da mulher, tanto no que inibe a dor, quanto no que deixa a mulher mais feliz, mais alegre. Então, com a diminuição desses dois hormônios, a mulher se sente mais irritada. Não é porque ela quer, é porque os hormônios deram uma baixa, certo? Por conta do período em que ela vai entrar, justamente o período da menstruação. E essa baixa nesses dois hormônios podem causar inúmeros sintomas, como, por exemplo, nervosismo, ansiedade, dor de cabeça, ataque de choro, compulsão por doces, cólicas, ganho de peso, acne, depressão temporária, tá? Irritabilidade, tristeza repentina, falta de disposição, hipersensibilidade, enjoo, desconforto abdominal, instabilidade emocional. Então, tudo isso que a mulher passa durante a TPM é resultado da diminuição da produção da endorfina, que é o hormônio que inibe a dor, e também da serotonina. Professora, os meninos, né? Como ajudar essas meninas que estão com TPM? Você pode dar chocolates. Ajuda? Sim. Por quê? O chocolate ele vai ajudar justamente para aumentar a produção da serotonina, que é o hormônio da saúde e bem-estar, certo? Mas não exagerem, tá? Não usem a TPM como desculpa para se entupir de chocolate. Bora lá. Em relação ao TPM, tem uma pesquisa bem interessante que eu coloquei aqui para vocês, em que 77,3% das mulheres ficam irritadas, 40% diz do risco de TPM pode ser diminuído. 47% das mulheres têm disponibilidade para trabalhar, algumas ficam ansiosas, certo? A alteração de humor, então conseguem observar que a grande maioria das mulheres tem pelo menos um dos sintomas que eu falei para vocês no slide anterior. Finalizando essa parte de menstruação, que é justamente quando a mulher não teve relação sexual, ou teve relação sexual, mas se protegeu, ou teve relação sexual e o espermatozoide não conseguiu fecundar o ovo. Nesse caso, vai haver a menstruação, a mulher não está grávida. Mas caso haja relação sexual sem nenhum tipo de proteção e haja a fecundação, que é a fusão entre o espermatozoide e o ovócito 2, que é o ovócito maduro, pronto para a reprodução, tá? Nesse caso, vai haver então a gestação. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa fecundação. Para que ocorra a fecundação, durante a relação sexual, os espermatozoides eles vão entrar pelo canal vaginal por meio da ejaculação, que é justamente a liberação do sêmen que vai ter espermatozoide com outras substâncias. Nesse momento, o batimento da cauda do espermatozoide faz com que ele se movimente em direção às tubas uterinas. Nas tubas, o ovócito 2 vai ser fertilizado. Então, essa fecundação vai acontecer nas tubas uterinas, tá certo? E para que esse ovócito 2 seja fecundado, ou seja, nesse caso, o espermatozoide, a partir do acrossoma, que é aquela pontinha que fica nele que nós vimos quando a gente estudou o sistema genital masculino, certo? Ele vai perfurar o ovócito 2 para poder fertilizá-lo. E com esse ovócito 2 fertilizado, nós vamos ter então, a partir da fecundação, o que nós chamamos de zigoto ou célula-ovo. Então, o acrossoma é essa pontinha aqui do espermatozoide que vocês podem ver no slide, tá? Tô mostrando com o mouse para vocês verem aí. Essa célula bem grande é o ovócito 2. Vocês já sabem que o ovócito 2, esse gameta feminino, ele é bem maior do que o gameta masculino, né? Enquanto nós temos vários e vários espermatozoides tentando entrar no ovócito, nós temos geralmente apenas um único ovócito na tuba esperando para ser fecundado. Então, o acrossoma vai perfurar esse ovócito para que assim haja a fecundação. Quando a mulher se encontra no seu período fértil, aumentam as chances de que ocorra a fecundação, certo? Os espermatozoides liberados na ejaculação podem resistir até 3 dias dentro do sistema genital feminino. Então, por mais que você não tenha relação sexual no dia em que você está fértil, se você teve 3 dias antes, até 3 dias antes, esse espermatozoide pode ter ficado lá na tuba uterina só esperando o ovócito chegar para fecundá-lo.
apenas uma pequena parcela dos espermatozoides consegue chegar à tuba uterina, onde vai se encontrar o ovócito 2. E apenas um único espermatozoide consegue entrar. Quando um espermatozoide consegue perfurar o ovócito 2 com seu acrossoma, automaticamente nenhum outro espermatozoide consegue entrar mais nesse ovócito. Ele se fecha completamente, não permitindo a entrada de mais nenhum espermatozoide. Então, não há nenhum caso em que houve o desenvolvimento de um ser humano com mais de um espermatozoide. Não é possível, porque a carga genética só aguenta um espermatozoide por ovócito, tá certo? Então, apenas um consegue entrar. Quando ocorre a fusão dos núcleos das duas células, tanto o gameta feminino, o ovócito 2, quanto o gameta masculino, o espermatozoide, vai se originar então o zigoto ou célula-ovo. Ele vai passar por um processo de divisões celulares, chamado de mitose, que vai ser iniciado ainda nas tubas uterinas. Posteriormente vai acontecer também a meiose. Assim, vai começar o desenvolvimento embrionário. Por volta do 5º ou 6º dia, certo? Depois da fecundação, o embrião vai chegar até o útero. E caso existam condições propícias para que ocorra a nidação, nidação é quando esse embrião consegue se fixar, certo? Na parede do útero, ali vai marcar o princípio do período gestacional. Então, para dar certo, para conseguir desenvolver esse indivíduo, é necessário, primeiro, que o espermatozoide consiga fecundar o ovócito lá nas tubas uterinas, e segundo, que ele consiga, que seja propício, né, que o útero esteja pronto para receber esse indivíduo. E no caso da fecundação de gêmeos, na fecundação de gêmeos, certo? Pode acontecer de duas maneiras. Vocês sabem que tem gêmeos idênticos e também tem gêmeos não idênticos. Bora lá. No caso de haver a liberação de mais de um ovócito, então 2 ovócitos liberados nas tubas, vai haver a chance, certo, de que ocorra a gestação múltipla, que são gêmeos dizigóticos ou gêmeos bivitelinos. Nesse caso, como a mulher liberou 2 ovócitos, então 2 espermatozoides diferentes vão fecundar cada ovócito. É por isso que esses gêmeos bivitelinos não são idênticos, certo? E geralmente cada um fica na sua placenta separado um do outro na barriga da mãe, no útero da mãe, tá? Já os gêmeos idênticos, que também são chamados de gêmeos monozigóticos ou univitelinos, eles são formados quando um óvulo, durante o processo de divisão celular, vai dar origem a 2 massas celulares independentes. Então, por algum motivo, na hora da divisão celular, ao invés desse ovócito se dividir, né, fazer sua mitose e meiose, para originar um único indivíduo, ele acaba se duplicando e originando 2 indivíduos totalmente idênticos. Recapitulando, gêmeos idênticos são formados pelo mesmo ovócito e mesmo espermatozoide, por isso são idênticos. Gêmeos bivitelinos ou dizigóticos, ou que não são idênticos, são formados por 2 espermatozoides diferentes e 2 ovócitos diferentes também. Bora lá. Gêmeos univitelinos e bivitelinos, tá? Ou monozigóticos e dizigóticos. Nesse primeiro exemplo aqui nós temos os gêmeos monozigóticos. Um único espermatozoide, um único óvulo fizeram zigoto. Esse zigoto acabou se dividindo em 2 zigotos idênticos, formando 2 bebês idênticos, gerados na mesma placenta no útero materno. Aqui abaixo nós temos exemplos diferentes. Um espermatozoide, um óvulo ou ovócito. Abaixo nós temos outro espermatozoide e outro ovócito, que vão formar 2 zigotos diferentes e automaticamente 2 indivíduos diferentes. No caso dos gêmeos monozigóticos, eles obrigatoriamente são do mesmo sexo, porque são idênticos, né? Já no caso dos dizigóticos ou bivitelinos, eles podem ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes, já que são formados por espermatozoides diferentes e por ovócitos diferentes também. Vamos falar então agora sobre a gestação. Na gestação, o embrião vai se fixar no útero, certo? Como nós vimos, a partir da nidação, e dessa forma a gestação vai ter seu início. A placenta, certo? Ela vai possuir tecidos tanto da mãe quanto do filho. Ela vai ser o órgão responsável pelas trocas gasosas entre a mãe e o bebê, bem como pela nutrição do feto e pela excreção também de resíduos do seu metabolismo. Então, a placenta ela vai ser essa bolsa que vai proteger o bebê, ou o feto, o indivíduo,
até o último dia da sua gestação, que será na hora do parto. É através dela que ele vai ser nutrido, é através dela que ele vai ser protegido, certo? E é através dela que ele vai ter esse contato direto com a mãe. A placenta ela vai exercer a função secretória ao produzir o hormônio gonatotrofina coriônica, que é o hormônio HCG. Ele vai ativar a produção de progesterona pelo corpo lúteo, garantindo a manutenção do endométrio para o desenvolvimento do embrião. É por isso que quando a mulher vai fazer o teste de gravidez, ela pode ser chamado também o sanguíneo de teste HCG. Se houver o hormônio HCG no corpo daquela mulher, é porque ela está grávida, certo? Outra coisa, dentro da placenta tem um líquido chamado líquido amniótico. Ele vai ajudar o bebê, certo? O bebê fica mergulhado dentro dele durante toda a gestação e esse líquido amniótico vai protegê-lo de impactos quando a mãe andar, por algum motivo, alguma pancada na barriga da mãe. Então, esse líquido amniótico é muito importante. Ele fica dentro da placenta junto com o bebê e é ali que ele vai ser protegido, o bebê, tá? Através da placenta e também do líquido amniótico. O cordão umbilical é o que vai ligar a placenta, a mãe automaticamente vai ligar o bebê, a mãe também. No caso da gestação múltipla, que é aquela de gêmeos, pode ou não haver mais de uma placenta. Além da placenta, também vai ter outros anexos embrionários, certo? Que são formados também no início da gestação, como o saco amniótico, que é isso que eu falei para vocês agora do líquido amniótico, que fica dentro da placenta, e também o cordão umbilical. Como nós vimos, os gêmeos monozigóticos ou gêmeos idênticos vão ficar em uma única placenta, enquanto os gêmeos dizigóticos vão ficar em placentas diferentes. Ok? Vamos lá. Meus amores, nossa aula vai finalizar por aqui. Tenham todos um bom estudo, se cuidem, um cheiro. Qualquer dúvida, estou por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.